Avaliação de FT. Eu trouxe para que vocês observem esse livro do professor Pia, Ensinando Inteligência. Isto é possível? Sim, mesmo porque devemos lembrar que o ciclo de aprendizagem ele é diário, não é semanal, bimestral ou trimestral. Ele não ocorre na véspera das provas. Dá-se todo dia, inclusive nos fins de semana, feriados, férias. O tempo inteiro, as nossas redes neurais estão se ligando. Elas nunca descansam. Vamos exercitar o nosso cérebro revendo a solução dessa primeira avaliação. Vamos considerar primeiro a turma A. Um reservatório cúbico de 91.126 litros, quando tem 2/5 de sua capacidade preenchida por um líquido de massa específica relativa igual a 0,85, é pressurizado pelo ar a uma pressão de 243.416,6 pascal absoluta. Sabendo que a massa específica do ar nesta condição de pressão e temperatura é 2,82 kg por metro cúbico, pede-se determinar a massa do líquido contido no reservatório e a massa do ar que também está no reservatório. Importante visualizar o problema. Nós temos um reservatório cúbico, 2/5 deste reservatório são preenchidos por um líquido. E aí nós vamos poder calcular esse volume do líquido, já que são 2/5 de 91.125 litros, o que resulta num volume de líquido igual a 36.450 litros. Ora, lembrando que 1 metro cúbico, lembrem, uma caixa de 1 metro cúbico contém 1.000 litros, nós vamos ter que o volume de líquido, no caso desse reservatório, é 36.450 metros cúbicos. Já o ar completa o restante, então o ar vai estar 3/5 desse volume, 3/5 de 91.125, que vai nos dar um volume de 54.675 litros, ou seja, 54,675 metros cúbicos. E agora? Bom, aí nós vamos recordar os conceitos de massa específica relativa e massa específica. Massa específica relativa era a relação da massa específica do fluido com a massa específica padrão. Ora, se o meu fluido for um líquido, a massa específica padrão é a da água a 3 graus Celsius ou 4 graus Celsius, que corresponde a 1.000 quilos por metro cúbico. Já o conceito de massa específica, nós temos que massa específica é a massa por unidade de volume. Agora é só começar a fazer os cálculos. Perfeito. Temos a massa específica relativa do líquido, que era 0,85. Isso vai nos dar uma massa específica desse líquido, 0,85 vezes 1.000, 850 quilos por metro cúbico. Isso é a massa do líquido no volume que ele está ocupando, que no caso é 36.450 metros cúbicos. Daí nós tiramos que a massa do líquido, nesse caso, seria 30.982,5 quilos. Para o ar é a mesma coisa? Exatamente, é o mesmo conceito, já que a sua massa específica foi dada. Então nós temos que a massa específica do ar, no caso, dada foi 2,82 quilos por metro cúbico, que seria a massa do ar contida no volume de 54,675 metros cúbicos. Daí nós teremos que a massa do ar seria 154,2 quilos. Já que ninguém se torna mais inteligente sem se transformar em autodidata, é preciso exercitar o cérebro. Vamos aplicar o que foi visto em problemas similares. Segundo problema que caiu, esse daqui, na turma B. Um reservatório cúbico de 274.625 litros, quando tem 3/5 de sua capacidade preenchida por um líquido de massa específica relativa igual a 0,78, é pressurizado pelo ar a uma pressão de 172.540 pascal absoluta. Sabendo que a massa específica do ar, nesta condição de pressão e temperatura, é 2 quilos por metro cúbico, pede-se determinar a massa do líquido contido no reservatório e a massa do ar que também está no reservatório. Um problema idêntico, e aí nós vamos obter como resposta a massa do líquido 128.524,5 quilos e a massa do ar 219,7 quilos. Terceiro, esse caiu na turma C. Um reservatório cúbico de 42.875 litros, quando tem 3/5 de sua capacidade preenchida por um líquido de massa específica relativa igual a 0,9, é pressurizado pelo ar a uma pressão de 210.934,3 pascal absoluta. Sabendo que a massa específica do ar nestas condições de pressão e temperatura é 2,43 quilos por metro cúbico, pede-se determinar
A massa do líquido que está no reservatório e a massa do ar que também está no reservatório. Resposta: massa do líquido 23.152,5 kg e a massa do ar 41,7 kg. Quarto exercício, este caiu também na turma D. Eu não lembro se foi D ou foi C, acho que essa é turma C, hein? Eu fiz uma confusão. O terceiro é turma D e o quarto é turma C. Uma solução de sulfato de alumínio tem uma massa específica relativa igual a 1,428. Calcular a massa total dessa solução dentro de um reservatório que contém 275 metros cúbicos a mesma. B. O peso específico e o peso específico relativo do sulfato de alumínio em um local onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ora, vamos lembrar do conceito de massa específica. Massa específica relativa, no caso, do sulfato de alumínio, que seria 1,428. Nós teremos que, então, que a massa específica do sulfato de alumínio seria 1,428 vezes 1.000, que daria 1.428 quilos por metro cúbico. Isso seria a sua massa, que nós desejamos calcular, sobre o volume onde ele está, que é 275 metros cúbicos. Tiramos que a massa do sulfato de alumínio seria 392.700 quilos. Por outro lado, nós sabemos que o peso específico do sulfato de alumínio é a sua massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, daria 1.428 vezes 9,8, que daria 13.994,4 newtons por metro cúbico. Por outro lado, sabemos que o peso específico relativo é igual à massa específica relativa. Portanto, o peso específico relativo do sulfato de alumínio seria 1,428. Vamos para um outro exercício. Em uma seção de uma instalação hidráulica, ao instalar um piezômetro, esse indicou uma coluna de fluido, carga de pressão de 4,2 metros. Sabendo que o peso específico do fluido transportado pela instalação é aproximadamente igual a 22.148 newton por metro cúbico, pergunta-se: qual o valor da pressão absoluta na seção considerada? Dada a leitura barométrica igual a 692 milímetros de mercúrio, sendo que nesta leitura a massa específica do mercúrio é 13.534 quilos por metro cúbico. Bom, é fundamental que nós visualizemos o problema. Aí nós sabemos que um piezômetro seria simplesmente um tubo de vidro graduado onde lemos uma carga de pressão, nosso H. E esse aparelho trabalha na escala efetiva. No caso, nós temos um gama de 22.148 newton por metro cúbico e aqui está o nosso piezômetro. E o A, em A eu tenho a pressão atmosférica. Aí é só lembrar que a pressão em 1 vai ser gama vezes H, onde essa pressão realmente está na escala efetiva e o H é a carga de pressão lida no piezômetro. Por outro lado, devemos relembrar também do barômetro. O barômetro é o aparelho utilizado para determinar a pressão atmosférica local. Nesse barômetro, na verdade, nós também lemos a carga de pressão. A diferença é que sobre o fluido, sobre essa carga, no barômetro que se encontra fechado, eu vou considerar que eu tenho o vácuo. No caso, o vácuo absoluto. E aí eu vou ter que a pressão atmosférica seria o peso específico do mercúrio vezes a carga de pressão lida no barômetro. Por outro lado, sabemos que o peso específico do mercúrio é a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade. Veja, a diferença do barômetro para o piezômetro é que o barômetro está fechado e trabalha na escala absoluta. O piezômetro está aberto e trabalha na escala efetiva. Então, para o nosso exercício, devemos também lembrar que a pressão absoluta será sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Então, a pressão P1 absoluta será o gama vezes a carga manométrica lida no piezômetro mais a pressão atmosférica, que é a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a carga de pressão lida no barômetro. Aí nós tiramos que a pressão em 1 na escala absoluta seria a pressão dele efetiva, que seria o peso específico do fluido, 22.148 vezes a carga de pressão lida no piezômetro, 4,2, mais a massa específica do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes a carga de pressão lida no barômetro. Daí nós tiramos que a P1 absoluto seria 184.803,8 newton por metro quadrado ou pascal. Vamos aplicar isso também em problemas similares. Aí nós temos a mesma história, só vamos mudar os dados e é dada a resposta fundamental que vocês façam para poder ampliar a sua inteligência através de exercício do seu cérebro. O sétimo é igual, o oitavo também igual. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Fundamental que vocês façam o exercício. Vamos partir para um novo.
Esse também caiu na turma A. Sabendo que o sistema a seguir encontra-se em repouso, pede-se determinar o desnível HM do fluido manométrico que apresenta um peso específico igual a 16.865 N por metro cúbico. Sabe-se que a pressão absoluta no ponto A é 127.328 N por metro quadrado e que a pressão no ponto B é igual a 23.640 Pascal. Dados: pressão atmosférica local igual a 98.200 Pascal, peso específico da água igual a 9.800 N por metro cúbico e peso específico do óleo igual a 7.350 N por metro cúbico. Está aqui o esquema. Então nós temos uma tubulação com A, pegamos uma seção aqui, temos PA, temos uma outra tubulação que transporta óleo, pegamos uma seção aqui, temos B. E temos esse desnível que nós desejamos achar HM. Como resolvo? É só aplicar o conceito de pressão absoluta, lembrando que pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica, e o conceito da equação manométrica. Equação manométrica, sim, é a equação prática que me permite determinar a diferença de pressão entre dois pontos fluidos, 1 e 2. Lembre, adoto 1 como origem. Vamos supor que seja o 1. Eu me pergunto, qual a pressão que age lá? Eu falo P1. Quando eu desço, eu somo. Então seria mais gama da água vezes X, mais gama da água vezes H, mais gama M vezes Y, pulo, porque está na horizontal, menos gama M vezes Y, menos gama M vezes H, menos X vezes o gama da água. Ora, eu vejo que o X eu cancelo, o Y aqui eu cancelo. Então eu vou tirar que P1 menos P2 seria o desnível do fluido manométrico vezes o peso específico do fluido manométrico menos o peso específico da água, que é o fluido que está escoando. É importante observar que tanto P1 quanto P2 têm que estar na mesma escala de pressão. Eu não posso considerar um na escala absoluta e o outro na escala efetiva. Então, ou as duas estão na escala absoluta, ou as duas vão estar na escala efetiva. Lembre, pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Desta forma, eu primeiro vou transformar a pressão em A para a escala efetiva. Então, eu tenho que pressão em A absoluta, que foi dada, 127.328, é a pressão PA efetiva mais a atmosférica, que foi dada, 98.200. Daí eu tiro que a pressão em A é igual a 29.128 Pascal. Agora eu tenho as duas na escala efetiva. Vou escrever a equação manométrica. Vou considerar o ponto A como sendo a minha origem. Eu vou ficar com PA. Quando eu desço, eu somo mais 0,6 vezes o gama da água. Aqui eu desço, mas aqui eu subo, então corta. Aqui eu vou subir, então é menos HM, gama do fluido manométrico, menos 0,35 vezes o gama do óleo. Cheguei em B, igualo com a pressão em B. Substituindo os valores, nós vamos ter 29.128 mais 0,6 vezes 9.800, menos HM vezes 16.868, que foi dado, menos 0,35 vezes 7.350, igual 23.640. Ora, uma equação com uma única incógnita, nós tiramos, então, que o nosso desnível é aproximadamente 0,522 metros ou 522 milímetros. Para exercitar o cérebro, mais alguns exercícios similares. Então, esse aqui é idêntico, só mudamos os valores do peso específico do óleo, a pressão no ponto A. Então, ele é idêntico. Então, por favor, resolvam esse exercício e ampliem a sua inteligência. Devem obter como resposta 1.402 milímetros. O 11º também é similar, só que aqui eu vou ter o seguinte, eu quero achar essa pressão do gás na escala efetiva e absoluta. Então, eu adoto a origem aqui, eu vou ficar com a pressão do gás. Quando eu desço, eu somo, então eu vou descer 0,2 gama da água, então fica a pressão do gás mais 0,2 gama da água. Aqui eu desço, aqui eu subo, corta, menos 1,2 vezes o gama do óleo, igual a pressão atmosférica. Se eu quero a resposta na escala efetiva, eu considero a pressão atmosférica igual a 0 e acho a pressão do gás na escala efetiva. E aí, se eu tenho a pressão do gás na escala efetiva, basta somá-la com a pressão atmosférica local, que nós vimos no exercício resolvido, o 9º, e obtemos a pressão do gás na escala absoluta. Então, estão aqui as respostas, e eu espero que vocês façam, e qualquer dúvida, entre em contato. O 12º é idêntico ao 11º e também ofereço as respostas deles. Então, novamente, olha, pressão do gás mais 0,3 gama da água menos 2,1 vezes o gama do óleo igual à pressão atmosférica. Trabalho na escala efetiva, pressão atmosférica igual a 0, acho a pressão do gás na escala efetiva. Tendo a pressão do gás na escala efetiva, acho a pressão do gás na escala absoluta, somando a pressão atmosférica local, que seria a carga de pressão lida no barômetro, só que considerando em metro, então seria 0,688 vezes a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade, que foi dada, que eu tiro a pressão atmosférica local. Somo com a pressão do gás que eu havia achado
anteriormente na escala efetiva e tem a pressão do gás na escala absoluta. Respostas. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Lembre, você só vai ampliar a sua inteligência e vai realmente passar o seu aprendizado com a memória de longo prazo se você se tornar um autodidata. Ou seja, você tem que se tornar independente, confiar no seu conhecimento e não depender do seu professor. Bons estudos!